Gente, tudo bem com vocês? Bom, por aqui Gilmara Lima e eu vim trazer mais um barradinho pra vocês. Isso mesmo, a gente tá fazendo uma série de vídeos aí de barrado de pano de prato. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, eu convido você a dar uma olhadinha no nosso canal, que vocês vão ver muitas formas de fazer barrado de pano de prato que a gente já mostrou aqui no canal. E hoje a gente veio fazer esse aqui, ó. Não te preocupa se tu não tem máquina de bordar para dar acabamento nele, tá? Eu ensinei aqui uma forma bem legal de vocês fazerem, que vocês não precisam ter máquina, aquela máquina que faz um monte de ponto para vocês fazerem esse barrado, tá? Então, vou deixar vocês aqui fazendo passo a passo, tá bom? E tem muita ideia no vídeo, hein? Assiste o vídeo todo, porque tem muitas dicas durante o vídeo. Se você não assistir o vídeo todo, você perde as dicas, tá bom? Brigadão, fiquem com o vídeo, fiquem com o passo a passo. Bom, gente, então, pro pano de prato de hoje, eu vou passar já os ingredientes. Não, o material, né, que a gente vai fazer ele. Antes, deixa eu só explicar uma coisinha pra vocês. Esse pano de prato, eu vi muito por aí, ele feito com um barrado que é um bordadinho. Então, tem algumas máquinas que fazem aquele bordado e deixam um acabamento muito bonito. A minha máquina não faz, tá? Então, eu resolvi fazer desta forma aqui que eu vou mostrar pra vocês. Para aquelas pessoas que não têm essa máquina que faz esse bordado, tá? Então, o que nós vamos precisar então para montar este pano de prato? O pano de prato, óbvio. Aqui eu usei uma tira de tricoline. Eu optei pela cor vermelha e eu queria até um estampadinho vermelho, um poazinho, alguma coisa assim. Porém, eu não tinha, tá? E aí eu encontrei esse aqui, ó, que é um cremezinho com marrom, tá? E ele combina bem com o vermelho, ó. Ele faz um composê bem bonito. E aí eu cortei uma tira dele. Essa tira aqui, ela tem quase 10, tá? Um pouquinho menos de 10, tá? Um 9,8 centímetros, mas pode ser com 10 centímetros e a largura do pano de prato. Esse aqui tá até um pouquinho mais largo. A tira maior, eu cortei ela com 15 centímetros, tá? Esse tecido aqui, gente, ele tem que ser aqui eu vou usar Oxford, tá? Mas você pode usar qualquer tecido que seja 100% poliéster, tá? Eu só conheço o Oxford e o cetim, porque eu conheço pouco tecido. Já falei que eu sou artesã, não sou costureira, né? Então eu só conheço esses dois. Até se vocês conhecerem mais algum, deixa aí nos comentários para o pessoal já saber qual o outro tecido que é 100% poliéster também, tá? Vou precisar de uma tira de papel, ó. Essa tira de papel tem o mesmo tamanho, a mesma largura que a minha, até tá um pouquinho maior. Ele tá com 15,2 aqui, mas ele é para ter a mesma largura do meu tecido vermelho, tá? Vamos deixar de lado. A gente também vai precisar, e aqui eu vou usar uma caneta, porque como tá de noite, para ficar melhor para enxergar, eu peguei uma caneta. Você pode usar lápis, caneta permanente, enfim. Cola, tô usando essa cola pano, tá? Não nem considere a marca, tá? É o que vocês tiverem. Cola de tecido, cola pano, o que vocês usam aí pra colar tecido. Um isqueiro, tá? Aqui eu peguei um pote de vidro que ele vai fazer nós vamos fazer, ele vai ser o nosso molde, tá? Bom, a régua que a gente usa, também um pincel, tá? E até o meu pincel eu esqueci, não limpei ele, ficou duro, tá? Tesoura, sempre importante. Uma tesoura para tecido, uma tesoura para papel. Não se usa a mesma coisa, tá? E aí, uma decoração. A princípio, eu vou usar essa aqui, tá? Mas quando eu colocar, depois que eu montar o pano de prato, porque eu já cansei de montar o pano de prato pensando uma coisa, e depois na hora de montar eu acabei mudando, tá? E o que nós vamos fazer então agora? Vamos primeiro pegar o nosso tecido, que vai ser o nosso barrado, o nosso principal. Vamos dizer que vai ser a parte de baixo, né? Não vai ser o barrado que vai ficar por cima. É o barrado que vai ficar por baixo, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ver se ele tá bem na medida, porque eu acho que ele não está bem na medida aqui. Tá com 9,2.
que já não tá. Então eu vou colocar ele bem na medida, bem certinho, pra gente poder arrumar ele, tá? E agora eu vou fazer eu vou aplicar ele como um barrado normal, tá? Como se eu fosse fazer só ele de barrado, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu não vou prender ele pelo lado avesso, tá? Eu vou prender ele direto pelo lado direito. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha bordinha, né? Vou aplicar ele todo por cima aqui do meu pano de prato. Primeiro eu vou fazer as dobrinhas de cima e de baixo, tá? Se você não sabe como é só a gente fazer assim, ó. Você vem, você dobra pra cá e dobra mais uma vez, tá? Ó, dobra uma vez, dobra duas vezes, tá? E passa a costura aqui e a costura aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui e volto aqui pra gente ver, mas é bem simples. Já passei a minha costura, ó, tá dos dois lados. Agora o que que eu vou fazer? Vou posicionar ele aqui, ó, tá? Para vocês que estão aprendendo a fazer os barrados, ó, aqui já tem um barrado. Se vocês quiserem fazer um barrado simples para pano de prato, ó. Ah, quero fazer um joguinho simples para vender. Compro uma tira de tricoline, né, que a gente compra assim. Esses aqui eu comprei eles separadinhos numa loja, tá? E aí vocês podem fazer vários, tá? Desse jeito aqui, fazer joguinho e tal, vende até um pouquinho mais barato, vende num saquinho todos eles juntos. E já é uma dica aí pra vocês. E agora eu vou posicionar ele aqui no meu barrado, tá? Aí com a ajuda de uns alfinetinhos aqui, a gente pode já ir prendendo aqui, né? Pra ele não foge do lugar. Ele fica paradinho. E do ladinho aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos dobrar ele pra dentro. Ó. Mesma coisa que a gente faz com o barradinho, aqueles outros, o barradinho digital, enfim, os outros barrados de tecido. É a mesma coisa. Deixa eu dobrar ele bem direitinho aqui. Ó. Vou cortar esse pedacinho aqui, que não tá querendo ficar escondidinho aqui. Então, vamos lá, dobra. Gente, sempre eu gosto, tá? De fazer primeiro um lado, tá? Por exemplo, faço o lado direito, costuro o lado direito. Ou eu passo a parte de cima, ou eu passo a parte de baixo na máquina, tá? Aqui no caso, como já tá alfinetado, eu vou passar a parte de baixo, mas já vou deixar a parte de cima aqui já firme, tá? Pra mim ir passando a costura aqui. Depois, quando a gente chega lá do outro lado, ó, aqui eu vou costurar, depois passo a parte de baixo. Quando eu chego aqui do outro lado, eu venho e faço essa costura aqui, pra depois finalizar esse lado aqui, tá? Vou fazer isso e já volto aqui. Já montei aqui o meu barrado, que é o barrado que vai ficar embaixo, ó. Então, só aqui já tem um barrado de um pano de prato. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele aqui de ladinho e nós vamos pegar aquela nossa folha de papel. Aqui eu usei um papel craft, tá? Vocês podem fazer com o jornal, a folha de papel que vocês tiverem aí. O que que nós vamos fazer? Ó, ela é do tamanho do nosso barrado. O nosso barrado, ele tá maior. É sempre legal a gente ver mais ou menos que tamanho tem o nosso pano de prato, tá? Então, vira aqui. Nosso pano de prato tem este tamanho aqui. Vou deixar até um pouquinho maior, ó. Gente, minha unha tá um horror, que minha impressora deu problema, eu fui limpar e agora a tinta não sai das minhas mãos, eu não limpei de luva, né? Então hoje tá bonita de se ver. Ó, vou cortar. E ele ficou aqui, ó. Não sei se tá... Deixa eu ver aqui se tá dando pra ver os dois lados. Tá, ó. Os dois ladinhos aqui, tá? O que que nós vamos fazer? Vamos reservar o pano de prato aqui pro lado.
Este papel agora nós vamos dobrar o lado, não precisa ver que lado que tem, ai. Vamos dobrar. Aqui tem que ser bem certinho, tá, gente? Dobrar ele. Ó. Aqui quando eu cortei ele ficou com um pedaço aqui, agora nós vamos... Agora a gente vai acertar ele. O que que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa tampinha aqui do vidro, tá? Essa tampinha do vidro, ela tem 7 centímetros de diâmetro, tá? E eu quero que ele tenha um biquinho aqui, bem no meio do pano de prato. Vamos pegar a tampinha, vamos botar ela aqui, ó. Não vamos fazer muito lá em cima, porque senão o nosso bico vai ter que vir muito para baixo, tá? E eu, como eu falei, eu quero ele com um biquinho, ó. Eu vou deixar uma pontinha aqui, ó. Não vou deixar muito. Venho. Faço assim. Aqui desse lado, ó. Pegando aqui no bico, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer um pra cá agora. E aqui um pouquinho mais pra cima. Mais um. E um lá, mais pra baixo um pouquinho. Com ele cortado, segura bem firme, aliás, com ele dobrado, nós vamos cortar. Vamos pegar a tesoura de cortar papel, gente. Ó, e aqui eu já vou vir e emendar com o outro que eu fiz, ó. Vem até aqui. Aqui eu venho aqui. O nosso bico vai ficar assim, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso barrado, tá? E nós vamos vir aqui, nós vamos aplicar bem no centro dele, tá? Ó, vou fazer com a caneta mesmo. Pegar de lado avesso. Lado avesso aqui. Bem no centro, ó, cuidando com o biquinho aqui, tá? Ele não pode ficar torto. Então, vamos lá. Começamos lá do outro lado. Agora ele ficou assim. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos cortar. Tem que cortar, cuidando aqui bastante para não cortar nenhum pedacinho fora, tá? E assim ele ficou. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu isqueiro, pode ser na chama de uma vela também, tá? E eu vou selar este tecido. Por isso que tem que ser um tecido 100% poliéster. Os outros tecidos provavelmente vão pegar fogo, esse aqui vai encolher, então tem que ser 100% poliéster.
Como é que você passa a chama, tá? Você vem com o calor e você observa que as fibras do tecido, elas vão dando uma encolhidinha. Não encosta a chama, só observa que a linha ali que faz o tecido, ela vai encolhendo conforme a gente vai passando o calor, ó. Eu acho que aqui vai dar pra ver bem, porque ele tem um fiozinho de linha ali, ó. Ó. Viu como ele encolhe? Então, aí você vem passando. Aqui a gente tá selando o tecido. Ó, e vem. Se vocês encostarem muito, ele vai queimar. Quer ver? Ó, vou fazer aqui dessa ponta. Ó, passei aqui, ele vai ficar queimado, tá? Ó, ele fica feio daí. Então agora, ó, e aqui, gente, ó, não solta fio. Eu vou fazer aqui, ele vai soltar o fio. Para ter certeza que ele não vai desfiar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha cola de tecido, o meu pincel, que tá pedindo socorro aqui, porque tá duro de monte, que eu botei ele de molho e não limpei ele, tem que botar ele de molho no álcool agora, tá? Vou passando a colinha aqui, ó, um fiozinho, toda a borda, tá? Depois, o que que eu vou fazer? Que é pra garantir que ele não vai soltar, tá? Ó, vou vir passando ele aqui, ó. Vou espalhando ele, tá? Até o outro lado. Vocês viram que eu passei nesse sentido aqui do pincel, né? Eu não passei pra dentro, nem pra lá e pra cá. Eu fiz assim, ó. Por que que eu fiz assim? Propositalmente. Pra quê? Pra que se algum fiozinho não tivesse ficado selado, ele iria soltar. E soltou. Então, o que que a gente faz? Vem com o isqueiro novamente e vamos selar eles aqui. Aqui eu vou tirar aqui, porque não vai dar. Tiro esses aqui e vou selar eles de novo. Se ainda ficou, ó, só uma pontinha, a gente tira, né, pra ele ficar bem bonitinho. Mas não esquece que a gente já passou a cola lá do outro lado, então ele não vai soltar agora. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Pronto. E tá pronto o nosso bico que nós vamos botar no nosso pano de prato, tá? A gente pode vir, por que que eu gosto de passar a colinha? Colinha pano, a princípio, não é pra ela manchar, então amanhã já é pra ter saído toda esse excesso aqui de cola que deixa ele branco, já é pra ter sumido todo, tá? E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer no nosso pano de prato, deixa eu tirar aqui as coisas que a gente não vai usar. A gente vai pegar o nosso pano de prato, botar ladinho certinho aqui. E nós vamos posicionar ele aqui onde a gente quer, por cima, tá? Do nosso outro barradinho que a gente fez. Lembrando que a gente tem que achar o meio do pano de prato, né? Então, vamos lá. Vamos dobrar aqui, achar o meinho.
Então, esse bico, ele tem que estar aqui, ó. Até esse tecido poderia ser deixado um pouquinho maior, hein? Esse aqui de baixo. Se vocês quiserem deixar. Quem tem máquina de bordar, pode passar um ponto bordado todo aqui da volta também. Como eu falei, eu não tenho, né? A minha máquina tem alguns pontos de bordado, mas não são muitos, então eu não gosto de fazer nada com pontos de bordado. Aqui, ó, bem no centro, eu já vou colocar o meu alfinete aqui, porque eu vou marcar aqui, porque aqui é a minha ponta, tá? Ó, esse lado aqui pra cá, eu vou ver aqui onde é que ele vai ficando parelhinho. Então, como os dois são iguais, vamos deixar eles da mesma altura aqui, ó. Tem 2 dedos aqui, desce um pouquinho mais aqui, e já vamos prender de novo. Bem aqui, eu vou prender aqui. Lá naquela bordinha bem do cantinho lá, quanto dedinho ficou? Ó, 2 dedinhos. Então, aqui a gente vai prender. Aqui desse lado, também precisa ter 2 dedinhos, tá? Vem e a gente prende aqui. O que que nós vamos fazer agora? Vamos dobrar aqui, né? Pra fazer a nossa basezinha, aquela de cima. Então, uma dobradinha, 2 dobradinhas e passamos a costura. Tá? Também já podemos fazer isso aqui do lado, tá? Só não vamos fazer aqui, ó. Nessa parte aqui nós não vamos fazer, tá? Já montamos, então, o nosso barrado aqui em cima. Toda a parte aqui já tá montada. Essa parte de baixo agora, como é que nós vamos fazer? Ó, ela tá solta aqui ainda, ó. Tá vendo? O que a gente pode fazer? Se você tem uma máquina que faz ponto de bordado, faz um ponto de bordado aqui que vai ficar bem legal. Sempre lembrando, gente, antes de costurar, deixem preso, tá? Com o alfinete aqui, ó, para que ele não fique saindo fora do lugar, tá? Deixa ele preso com os alfinetinhos para garantir, tá bom? Mesmo que esteja costuradinho aqui dos lados, tá? Outra coisa. Agora, quem não tem máquina de bordado, pode passar uma costurinha reta mesmo aqui para deixar ele assim. Se não quer fazer costurinha, o que que faz? Vai pegar uma colinha de tecido, vai passar toda a borda e vai deixar ele aqui por um tempo, né? Se for inverno, deixa de um dia para o outro. Se é verão, deixa ali 1, 2 horas e tal. Depende aí da temperatura externa, né? É o que vai colar mais rápido ou não o nosso barradinho aqui, se for com uma colinha de tecido. Também depende da indicação do fabricante, tá? Eu vou passar uma costurinha só para ser mais rápido e pra gente fazer a finalização dele, tá? Passei a costurinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá? Ó, aqui acho que dá pra ver melhor, ó. É que essa minha luz ainda não tá 100%, gente. A gente vai se ajeitando com o tempo, tá? Passei um zigue-zague aqui bem miudinho, passei 2 vezes. Depois, ó, a gente pode também, para dar acabamento, já dá para deixar assim se vocês quiserem. Tá? Se vocês quiserem dar mais uma incrementada, a gente pode vir aqui e colocar também um bordadinho inglês aqui em cima. Tá? É uma forma de também fazer. Outro bordadinho, outro trabalhadinho que a gente pode fazer também, que eu até iria fazer nesse pano de prato, mas como ele já tá muito em cima da hora, eu não vou conseguir fazer, é trabalhar com esse galãozinho aqui, que era o que eu iria trabalhar nele de início. Mas eu vou deixar ele assim, porque eu também gostei dele assim, tá? Ele fica um acabamento bem diferente, né? Bem legal. Mas eu vou fazer assim, eu vou trazer outro aqui em outro vídeo, tá?
que ele seja, que a gente trabalhe com ele usando esses materiais aqui, tá? Usando o broderie, aliás, usando o bordado inglês, usando o galão, tá? E fazendo aqui também uma parte maior aqui deste barradinho de baixo, tá? Mas aqui então são várias ideias para você soltar aí a tua criatividade, fazer teu trabalho, teu projeto, tá? E esse aqui também pode gente, vocês fazerem aqueles, agora fugiu o nome, que a gente coloca em mesa, jogo americano, suplás, né? Enfim, dá para fazer aqueles quadradinhos de colocar na mesa, dá para fazer com esse trabalhado aqui também, tá? Então, abusem da criatividade de vocês. E daqui mais uma ideia para você que nos acompanhou. Sei que o vídeo é longo, mas eu gosto de explicar bem explicadinho, tá? Então, vou agradecer vocês por ficarem aqui comigo. Espero que no próximo vídeo vocês estejam aqui comigo novamente, tá bom? Super beijo.